noite, meus caros. Satisfação poder conversar contigo de novo. Não estava previsto que eu viesse aqui hoje, mas eu já fui informado com 48 horas de antecedência, então o tempo está bom, né? Não dura quando fica com 5, 6 horas de antecedência, né, Raquel? A nossa ideia é falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Por quê? Na doutrina espírita, uma doutrina que tem por objetivo a nossa moralização, a nossa transformação para melhor. O fundamento moral da doutrina dos espíritos é o mesmo fundamento da Igreja Católica, que é o fundamento do cristianismo. Então nós temos a moral cristã como a moral a ser seguida. Tudo bem? Não é nenhuma novidade para nós. Dentro do Evangelho, dentro dos ensinos de Jesus, a moral ela é resumida no Sermão da Montanha. Então, uma vez o Gandhi, salvo engano, disse, olha, se nós tivéssemos perdido todas as escrituras e tivéssemos perdido todos os livros religiosos, mas se tivesse sobrado o Sermão da Montanha, a humanidade ainda teria jeito. De tão importante que é esse discurso do Sermão da Montanha. A nossa proposta é conhecer um pouquinho desse sermão essa noite para a gente entender, porque ele é o fundamento, volto a dizer, é o fundamento moral da doutrina espírita. Ele é o subsídio que Kardec utiliza no Evangelho segundo o Espiritismo para desenvolver a ideia da moral cristã. Então nós temos o compromisso de conhecê-los e conhecer bem esse sermão, porque ele é o nosso fundamento. Tudo bem? Então vamos começar, e eu coloco aqui convidando os irmãos, para a gente rememorar o texto do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí, o Sermão da Montanha em Mateus, né? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa é a lembrança do texto para que a gente possa começar a compreendê-lo. Veja que Jesus, ele tinha por seguidores, normalmente, que tipo de pessoa? Quem eram os seus seguidores? Não estou falando dos apóstolos, né? Os 12 apóstolos, aqueles que ele preparou para a divulgação da sua mensagem depois que ele partisse. Mas aqueles que seguiam, aqueles que estavam sempre ao seu redor. Normalmente, era como na imagem aí mostra, pessoas de que tipo? Pessoas simples. Pessoas com muitos padecimentos. Numa oportunidade, falando numa casa essa semana, eu falei, como que era esse pessoal? Aí um senhor falou assim, eram enfermos de corpo e alma. Eu achei aquilo maravilhoso, eu pedi permissão para ele, falei, posso usar sempre? Ele falou, claro. Então esse é o público para o qual Jesus falava, esses eram os seguidores de Jesus, enfermos de corpo e de alma. E ele está dizendo para estes enfermos de corpo e de alma o quê? Que eles são bem-aventurados. Ele está dizendo, olha,
Feliz do pobre, feliz daquele que tem padecimentos, que é aflito, que chora. Feliz aquele que é misericordioso, feliz aquele que é pacífico, aquele que sofre perseguição da justiça. Eram eles. Eles eram esse público que passava por esses constrangimentos. Então nós temos que encarar de imediato o Sermão do Monte, além de ser um conteúdo moral elevante, porque cada uma dessa bem-aventurança que Jesus nos coloca é uma virtude a ser conquistada. Então, quando nós pegamos cada uma dessas bem-aventuranças que ele coloca, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, e assim segue, se nós conquistarmos cada uma dessas virtudes, nós estaremos em amplo processo evolutivo. Estaremos muito próximo à plenitude, à complementação da nossa evolução moral. Além disso, além dessa direção que Jesus nos dá no Sermão do Monte, ele é um discurso motivacional. Se nós percebemos, ele está se dirigindo a pessoas que sofrem, ele está se dirigindo a pessoas que têm problemas, como nós. Pessoas que passam por padecimentos, desafios, aflições que são constrangedoras. E ele está se dirigindo a elas dizendo, olha, segue adiante, você está no caminho, vai além, continua nessa sua missão. E essa é uma proposta muitíssimo interessante, e não é diferente do que se faz hoje em dia. Curiosamente, hoje, a gente vê em treinamentos de pessoal, a gente vê nas práticas esportivas de algum tempo já, o uso por técnicos e por treinadores de vídeos motivacionais. Não é? Chega em final de campeonato, chega em jogo importante, o técnico vai lá e faz um vídeo lindo, maravilhoso, põe uma música forte, com imagens que vão encher a moral daquela pessoa que está ouvindo, né? Ou do jogador, do atleta, da pessoa que está em treinamento. Com qual objetivo? Para que ele se sinta, ao final desse vídeo, motivado a seguir no seu caminho, a seguir na sua missão, a seguir no seu objetivo, seja ele imediato ou a médio e longo prazos. Jesus já usou essa técnica do Sermão do Monte. Percebam que em dois momentos, depois de ele falar das aventuranças, ele fala assim, vós sois o sal da terra. Não é? Então ele mostra a nossa importância, mostra a importância daqueles seus seguidores na qualidade da terra. Torna a terra especial pela presença deles. Vós sois a luz do mundo. E fala, ninguém acende uma luz, uma lâmpada e coloca debaixo de um balde, de um alqueire. Coloca no candeeiro, coloca na altura para iluminar a todos. E ele coloca nós, seus discípulos, como essa luz do mundo. Então é um discurso altamente motivacional, que nos impulsiona a sermos melhores. E é um discurso que a gente precisa conhecer bastante. E é óbvio que no tempo da palestra não vai ser possível a gente chegar ao conhecimento pleno de todas as bem-aventuranças. Por isso eu escolhi uma, para que a gente estude um pouco melhor. Em vez de estudar tudo mal estudado, a gente estuda uma um pouco melhor, combinado? Aí eu escolhi essa primeira, bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é? Então vejam, essa é a primeira nossa missão, vamos conhecer essa bem-aventurança. Eu pergunto aos irmãos se pode ser essa para vocês, tudo bem? Vocês preferem a outra também? Eu posso fazer bem-aventurados aflitos também. Terça-feira a gente deu bem-aventurados os aflitos aqui, né? Mas essa aqui é legal, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer para compreender bem é essa aqui, ó. O que se deve entender por pobres de espírito? Porque hoje, quando nós ouvimos a expressão fulano de tal é pobre de espírito, ou alguém se dirigindo a alguém, aquele é pobre de espírito, hoje, na nossa atualidade, está representando o quê? É um tom pejorativo. A pessoa normalmente está querendo dizer que ela é ignorante, tola, é uma pessoa sem importância. Então, normalmente, na atualidade, quando se utiliza a expressão pobre de espírito,
é uma ofensa. Falar que alguém é pobre de espírito é pejorativo, é ofensivo, a demonstrar que é uma pessoa ignorante. Ora, nós não vamos imaginar, acabo de falar, que Jesus fez um discurso motivacional para aquele público que estava sofrendo, então a gente não pode acreditar que Jesus, quando disse bem-aventurados os pobres de espírito, estava dizendo bem-aventurados vocês que são ignorantes, não é? Óbvio que não. Então Jesus deu um outro qualificativo à expressão pobre de espírito, tem um outro significado. E Kardec mata a charada quando ele fala, no capítulo 7 do Evangelho, porque essa bem-aventurança é objeto de estudo de Kardec no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, a gente encontra no capítulo 7 do Evangelho. E Kardec coloca lá, ó, por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. Por pobre de espírito, Jesus entende os humildes. Então é isso que eu tenho para falar, gente. Bem-aventurados os humildes, ok? Alguma dúvida? Podemos encerrar o trabalho? Se a gente compreendeu isso, basta. Esse é o nosso objetivo, entender o que é ser humilde. Continuando, Kardec no capítulo 7 coloca, os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, ele faz a ressalva, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de suas próprias superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Por isso que ele coloca, bem-aventurados então o pobre de espírito, que é humilde, porque o orgulhoso, o vaidoso, ele tem uma autoimagem tão estimada que ele fala assim, olha, coisas de religião não são importantes. Eu não vou, entre aspas, perder o meu tempo falando de Deus, falando de transformação moral. Eu vou falar apenas daquilo que me convém, porque eu sou a sabedoria máxima e basta. Ele não perde tempo com isso. É a ressalva que Kardec faz para fazer o contraponto entre o humilde e o orgulhoso. Qual é o comportamento do orgulhoso e por que mais vale ser humilde? Esse é o raciocínio que Kardec segue na interpretação da expressão bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu faço uma pergunta rápida. Vocês acham que Jesus era humilde? Ninguém tem dúvida disso, ok? Jesus era humilde, é um exemplo de humildade. Por isso ele fala, bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, porque ele era humilde. Agora, pelo que nós entendemos normalmente de ser humildes, eu separei duas frases de Jesus, que nós vamos ver, nós vamos encontrar ambas no Evangelho de João, e aí eu vou perguntar se com o conteúdo dessas frases e com o que nós entendemos sobre humildade, se dá para afirmar ainda que Jesus era humilde. A primeira está no capítulo 14 e fala assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês têm uma ideia do que é humildade, não tem? Vocês veem uma pessoa humilde falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo concordou comigo que Jesus era humilde. Alguém duvida que Jesus falou isso? Evangelho de João. Segunda frase. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não verá trevas, mas só a luz da vida. Vocês, no conceito de humildade, conseguem se imaginar pessoas humildes falando, eu sou a luz do mundo? Então, podemos discordar agora de que Jesus não era humilde? Durmam com um barulho desse.
Ele tinha autoridade moral. Vai, desenvolve comigo, Raquel. Ele tinha autoridade moral para falar isso. Nós não temos. Então, é assim, se eu for, vê se é isso que eu estou entendendo. Se eu for o que eu estou dizendo, o que eu sou, eu posso falar. É isso? Concordam? Vamos ver o conceito de humildade? Está lá no dicionário. Humilde, que não é vaidoso. E agora o mais importante. É o que tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Modesto. Humilde é o que conhece as suas próprias limitações. Fica melhor explicado agora por que a gente pode realmente falar que Jesus era humilde e por que Jesus falou o que disse? Exatamente como a Raquel falou. Se eu não fosse aquilo que eu estou falando, eu não teria autoridade e nem condições de falar, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Logo, Jesus pode dizer, pode se apresentar, pode entregar o seu cartão de visitas dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito importante que se diga para a gente desconstruir a ideia de que ser humilde é ser quieto, que ser humilde é ser inexpressivo, que ser humilde é apenas dizer sim, 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 independente de ter ou não razão. Ser humilde, como diz o conceito, é conhecer as suas limitações, não para se conformar com elas, mas para compreender o que pode ser melhorado, o que pode ser transformado. E aquele que conhece as suas limitações, também conhece o seu ponto forte. É óbvio, uma coisa está relacionada com a outra. Aquele que conhece a sua limitação, sabe no que é bom. Tenha consciência disso. E se tem autoridade para se reconhecer bom naquilo, tem o dever de colaborar com os outros. Questão novamente do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? O desenvolvimento moral da criatura e a participação dela na obra da criação. Nós, encarnados, temos o compromisso de nos desenvolver moralmente e auxiliarmos a criação, auxiliarmos no desenvolvimento de toda a humanidade, de todo o globo terrestre. Então, é também a nossa obrigação dividir aquilo que nós podemos colaborar. E se eu realmente me reconheço bom em determinado conceito, é minha obrigação partilhar com os irmãos aquilo que eu já domino. Por isso Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele de fato é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue atingir o grau de plenitude se não fizer o que Jesus nos ensinou a fazer e exemplificou fazendo. Então, vamos de uma vez desconstruir a ideia de que ser humilde é ficar passivo. Tudo bem? Dúvidas até aqui? E o que nos impede, então, de ser humildes? O que nos impede? Já sabemos, ser humilde é conhecer as próprias limitações. Conhecer, portanto, o forte e o fraco. E o que nos impede de conhecer? Eu trouxe aqui um recorte de uma fala do professor Leandro Carnal. Muitas pessoas conhecem esse professor, ele é historiador, filósofo e um grande orador, exímio orador. Vamos prestar atenção no conceito que ele traz, são alguns segundos, então tem que prestar bastante atenção. Cada um tem um peso nesta vida, que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se como ser, e é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado. E quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas.
Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é pé rapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta e a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. Cada um veio com algo e não pode invejar do outro. Olha lá. A dificuldade em ver-se como ser. É a nossa dificuldade. A nossa dificuldade em nos vermos como um ser. E tudo que nós observamos, o fazemos por comparação. E sempre nos colocamos como critério, como uma variável de comparação. Sempre que observamos o comportamento de outro, o fazemos em relação ao nosso comportamento. E colocamos o nosso comportamento como parâmetro, como a medida justa. Então, se eu vou à academia uma vez por semana, ou melhor, 2 vezes por semana, para fazer pilates, e eu encontro na academia alguém que vai 3 vezes por semana, eu falo, você é uma exagerada. Onde já se viu, isso é fanatismo. Olha, não exagera no corpo, presta atenção, muito exercício também faz bem. E se você encontrar alguém que faz 1 vez por semana, fala para ela, você é preguiçosa. Onde já se viu, 1 vez por semana não adianta nada. Isso a gente faz o tempo todo, é o que observa o filósofo, o professor Leandro Carnal, nos mostrando, olha, normalmente a nossa tendência é não nos vermos como ser. A gente se vê como critério de qualidade. E enquanto a gente faz isso, a gente se frustra ou a gente impede o exercício de reconhecer as próprias fragilidades. Porque sempre a gente vai estar medindo como perfeito. Aquele que faz mais é exagerado, que faz menos é relapso. E eu sempre estou com a condição de perfeição. Isso nos impede de verificar quais são as nossas dificuldades. É um ponto de vista bastante interessante que a gente precisa observar para não cair em armadilha. E era algo que Jesus já tinha anunciado, quando ele falou para a gente, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens no teu a trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O alerta que Jesus já nos faz. Não julguem. Não julguem. É o que Jesus está nos dizendo. Não vamos avaliar a conduta do outro. O interessante para esse nosso projeto encarnatório, o interessante para essa manifestação que estamos tendo, esta oportunidade na matéria, não é analisar a conduta do outro, mas sim analisar o quê? A nossa conduta. É isso que Jesus está nos ensinando. Conheça a sua conduta. Veja o que há de bom e o que há de imperfeito nessa sua conduta, que pode ser melhorado, não é? E como é que a gente faz isso? Qual o antídoto para a gente não cair nessa tendência de comparação? Nós precisamos investigar um pouquinho mais a fundo para a gente começar a entender o que a gente faz de errado e o que a gente pode melhorar. Então eu vou voltar um pouquinho no texto do Evangelho de Mateus, que é o começo do trecho do Sermão da Montanha. Vou colocar aqui só em destaque para a gente conhecer o texto. Estava dizendo assim, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. E depois de sentar, se aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo, felizes os pobres de espírito. Aqui eu coloquei a expressão em grego. Eu vou voltar a ela já já. Em grego, essa expressão que nós temos recebido por pobres de espírito, está grafada dessa forma em grego, que eu vou lhes poupar o dissabor de eu pronunciar isso. Não é?
por uma questão de pura vaidade e autoconhecimento da minha ignorância em grego, ok? Porque deles é o reino dos céus. Felizes os, e segue o discurso de todas as bem-aventuranças. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso prêmio, o vosso galardão, em algumas traduções, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, essa é a expressão em grego. Por que em grego, Alain? O evangelho foi escrito em grego? Posso lhes dizer, foi. Este evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus era judeu, Alain. Como assim ele foi escrito em grego se ele era judeu? Esse Mateus é o mesmo Levi, o republicano, ou melhor, o publicano, que Jesus convida para ser um dos seus apóstolos. Ele está lá cobrando os impostos, Jesus vem, chega para ele e fala, Levi, vem, me segue. Ele levanta na hora e segue. Esse é o Mateus. A pronúncia Levi em grego é Mateus. Por que ele escreve em grego se ele era judeu, de nascença, de tradição, de cultura? Por uma razão simples. O povo judeu estava dominado pelos romanos há mais de 70 anos antes que o Cristo nascesse. Vinha de uma dominação romana. E os romanos impuseram para a região dos judeus a língua grega. Então eles eram obrigados a escrever e ler em grego. Por quê? Por dominação dos romanos, eles eram impostos à língua grega. Então, Levi, ou Mateus, escreve as suas memórias, escreve as passagens de Jesus, escreve o evangelho de Jesus em grego. Né? Está aí porque essa expressão é grafada em grego. Esse é o mesmo evangelho, só que de Lucas e não de Mateus, falando da mesma passagem. E ele vai dizer, Jesus desceu com ele, mas peraí. Em Mateus, Jesus o quê? Subiu. Agora em Lucas, Jesus desce com eles. E parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Vieram para ouvi-los e serem curados de suas doenças, do corpo e da alma. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, Jesus, porque dele saía poder que curava a todos. E tendo erguido os olhos para os seus discípulos, disse, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes, e segue adiante. Vejam que aqui ele usa felizes os pobres. Ele não fala pobres de espírito, felizes os pobres. Nas demais bem-aventuranças em Lucas, vai estar aqui encontrado felizes os que choram, felizes os que têm fome, felizes os que seguem perseguição da justiça. Enquanto que em Mateus, felizes os misericordiosos, os pacíficos, os pobres de espírito. Conseguem perceber uma mudança de conceito em um e em outro? Por que isso acontece? Vos explico. Lucas é romano. Lucas é romano, de nascença. E ele escreve o evangelho conforme ele aprendeu o evangelho no contato que teve com Paulo. Esse Lucas é o companheiro de viagem de Paulo, quando Paulo estava espalhando a mensagem do Cristo aos gentios, em especial na região de Roma e na região da Grécia. Ele era o acompanhante de Paulo, e Paulo ensinava o evangelho de Jesus, e Lucas anotava, fazia suas anotações, segundo a sua compreensão de romano, ok? E Paulo aprendeu o evangelho de Jesus como? Segundo o livro Paulo e Estevão, Paulo, à época Saulo, conheceu a doutrina cristã pelas anotações de Levi, Mateus. Então,
Paulo não tinha contato com Jesus direto, não conheceu Jesus enquanto ele esteve em Messianato, mas teve contato com o evangelho de Mateus, de Levi. Com base nesse evangelho, ele ensinava a doutrina cristã. Lucas, o seu companheiro de viagem, o seguia, aprendia e anotava as suas considerações na mesma base. Tinham, portanto, a mesma base os dois evangelhos. A mesma base. Só que um escrito por um judeu, que tinha por objetivo ensinar que o Cristo era o Consolador prometido. Ensinar que o Cristo era aquele que Deus havia prometido como o libertador, como um enviado, aquele que iria liberar, ia trazer toda a hegemonia do povo judeu. Lucas, por sua vez, tem por objetivo espalhar a noção do evangelho não para o povo judeu, mas para o povo romano. O povo judeu já vinha de uma tradição antiga de monoteísmo, já conheciam a sobrevivência da alma e conheciam inclusive o conceito de continuidade da vida, alguns interpretando mal ressurreição por reencarnação, ou reencarnação por ressurreição. Os romanos eram deístas, não tinham ideia de um monodeus, não tinham ideia de reencarnação. Então, por isso, Lucas, quando escreve a eles, usa conceitos mundanos, pobres, os que choram, os que são perseguidos, porque eles não têm a abstração da vida espiritual. Já Mateus escreve para os judeus, que conheciam a vida além da morte. Logo, ele traz conceitos mais nobres, misericórdia, pobre de espírito, brandura, pacificidade. Então ele vai direto ao espírito. Ele está ensinando ao espírito. Então no Evangelho de Mateus, mais direcionado para as questões do espírito. Voltando no conceito de Mateus, Carlos Torres Pastorino, já ouviram falar Carlos Torres Pastorino? Fale uma obra aí escrita por Carlos Torres, mundialmente conhecida. Minutos de Sabedoria, não é? Aquele livreto pequenininho de mensagens, mundialmente conhecido, mas aquela é a ponta do iceberg de Carlos Torres Pastorino. Aquela é a ponta do iceberg, aquela obra. O conceito que o Pastorino tem do evangelho, da noção dos evangelhos, é extraordinário. Ele tem uma obra que se chama Sabedoria do Evangelho, tem, se eu não me engano, 7 volumes estudando o Evangelho, não é? Então ele tem uma compreensão extraordinária do Evangelho. Ele era teólogo, tinha a noção perfeita do grego, compreendia o grego, era linguista, então é uma sumidade para interpretar o Evangelho. E nessa obra ele nos ensina a interpretar o Evangelho. Falando deste trecho, bem-aventurados os pobres de espíritos, o Pastorino fala, isso aqui é transcrição da obra, tá? Uma variedade imensa de traduções tem sido dado às palavras de Mateus. Lembram delas? Lembram delas? Ok, combinado. O primeiro elemento, ok, tudo bem, tranquilo. O primeiro elemento significa exatamente aquele que caminha humilde a mendigar. Aquele que caminha humilde a mendigar, ok? É isso, o primeiro conceito. Sua construção normal, como indicativo de relação, poderia significar o que costumam dar as traduções correntes. Mendigos, ou pobres, ou humildes, a referir-se quanto ao espírito. Ou seja, bem-aventurados os pobres quanto ao espírito. Ou bem-aventurados os pobres no espírito. Ou bem-aventurados os pobres de espírito. Indicando uma relação. Ele é pobre do quê? Ele é pobre de cabelo, ele é pobre de gordura, ele é pobre de roupa. Não, pobre de espírito, indicativo de relação. Essa é uma primeira interpretação se considera o verbo
no sentido indicativo de relação. Primeira interpretação possível. Segunda interpretação que o Pastorino nos chama. Acontece, porém, que aí, nessa expressão, aparece construído na voz ativa a semelhança de... Aí ele vai colocar uma outra expressão. Percebam a diferença, ou a semelhança. Ok? E olha aqui. Aqui é uma expressão que está em Salmo, no Antigo Testamento, que significa submissos ao Espírito. Aqui está falando submissão. Então aqui ele está trazendo um outro conceito que se pode interpretar. Continuando essa lição, e vai ficar bem claro agora. Ainda Torres Pastorina falando. Após havermos considerado numerosas traduções, aceitamos a que propôs o autor José de Oiticica, mendigos de espírito, por ser mais conforme ao original grego e por ser a mais lógica e racional, pois realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito. Olha como muda a situação. O que ele está falando? Aqui nesta forma de tradução, espírito não é indicativo de efeito de causa, ele é pobre de espírito, mas aquilo que ele busca. O mendigo busca o quê? Busca, mendigo, dinheiro. Mendigo, alimento. Mendigo, amor. Mendigo, reconhecimento. Mendigo, carinho. Mendigo, espírito. Então, segundo essa comparação que ele faz com os dois trechos, em que a formação é muito semelhante, aqui seria um indicativo de que ele estava buscando aquilo. Bem-aventurados os que buscam o Espírito. Vamos entender um pouco mais? Pois realmente são felizes aqueles que mendigam o Espírito, buscam o Espírito. Aqueles que, algemados ainda no cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Pedem, imploram, mendigam esse Espírito que neles reside, mas que tão oculto se acha. Jesus estava nos propondo: busquem o Espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mendigos de espírito, aqueles que estão buscando o Espírito. Aquele que sai a mendigar a qualidade do Espírito. Uma proposta de interpretação do Torres Pastorino que muito tem a ver com a doutrina espírita. Não é? Quando nós observamos essa expressão para entendê-la como a nossa busca deve ser o Espírito, os nossos pontos de vista se modificam. Todos aqueles que mesmo ainda presos à matéria já atingiram um grau evolutivo que o faz compreender a necessidade de passar do negativo ao positivo, da matéria ao espírito, começam a aborrecer a materialidade com todo o seu cortejo de bens materiais, sensações e emoções. E então mendigam o espírito, ansiosa e insistentemente, sentindo que para eles o único pão vivo que vem do céu é o Cristo interno, o Deus que habita em nós. Ainda estão sujeitos às forças materiais, mas pedem para delas ser libertados, pois constituem elas, as forças materiais, o mal para eles, o maior adversário do desenvolvimento interior espiritual. Para aqueles que hoje compreendem que a busca imperiosa é a busca do Espírito, as coisas da matéria perdem a importância. Passam a ser aborrecedoras. É perda de tempo para aquele que tem na essência a busca do Espírito, os bens materiais. Por isso, bem-aventurados os que são pobres.
porque eles não se preocupam com os bens materiais, eles buscam o Espírito. Se forem um mendigo do Espírito, é aqueles que, ainda estando encarnados, ainda vivendo a experiência da terra, já não se satisfazem com os bens materiais. Buscam a essência, buscam compreender o Espírito, porque para eles a matéria e todas as sensações e desejos e necessidades que a matéria os traz constituem um mal. E aí você pega isso aqui, aí você pega lá no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus faz o que para aqueles seguidores? Ele os ensina a orar. E qual oração que ele ensina naquela época? O Pai Nosso. Quais são as últimas frases do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Qual é o mal? As forças materiais. Livrai-nos das forças materiais. É um mal a ser vencido. A gente tem medo de falar no Pai Nosso, livra-nos do mal, ou livra-nos do mal que reside em nós. Mas Jesus pode ter dito o mal como se referindo às forças materiais. E nada melhor para quem está em processo evolutivo do que o momento em que chegar a hora de se livrar das forças materiais. Quando não mais precisar encarnar, porque aí ele terá a experiência do Espírito integral. Livra-nos do mal, que a gente consiga, em breve tempo, nos livrar da necessidade do ciclo encarnatório. Olha que beleza! Como que a gente conquista, portanto, a humildade, gente? Com a mudança do ponto de vista. Hoje, quando nós vivemos a nossa experiência, nós valorizamos o quê? Normalmente as nossas preocupações do dia a dia estão fundadas no quê? Emprego, salário, ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, ter a comida sobrando de preferência na nossa despensa, temos roupa que seja da moda, satisfatória, temos qualidade de vida com viagens, qualidade de vida com prazeres, com boa mesa, não é? Essas são normalmente as nossas preocupações. Esse é o nosso ponto de vista, é para isso que nós estamos focados. Esse tem sido o objeto das nossas preocupações normalmente, não é? Ao passo que a verdadeira essência, a busca que leva à bem-aventurança é a do Espírito. Aquele que mendiga pelo Espírito, aquele que busca o Espírito, aquele que pressupõe e busca vivenciar e reconhecer o Espírito que existe em si, saindo do vício da matéria. E olha como isso está de acordo com a doutrina dos Espíritos também. Além de ser a doutrina do Cristo, aqui entendida sob a ótica, sobre a interpretação do Carlos Torres Pastorino, também nós encontramos algo muito semelhante a isso no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando dessa mensagem do Espírito Adolfo. Olha essa mensagem do Espírito Adolfo, que está lá no capítulo 7, na Instrução dos Espíritos. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração. Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Olha aqui o exemplo que ele dá disso. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Não é isso que a gente faz?
A gente não está olhando o que a pessoa é na essência, o que ela nos transmite de valor, o que ela emana de aura de sua psicosfera. Nós estamos olhando o que ela veste, com que carro ela chega, que nome ela tem, qual sobrenome ela tem, qual é o cargo que ela possui. Quer deixar alguém contente, quer deixar alguém feliz? Fala que vai falar na casa espírita o juiz Alain. Os caras ficam loucos, nossa, um juiz vem falar. Mas quando eu falo assim, não, gente, hoje eu sou só o Alain, juiz, eu sou de segunda a sexta. A pessoa se decepciona, não é? Porque dão mais importância para o cargo, dão mais importância para a ostentação do dinheiro, do poder que a pessoa detém. E não para o conteúdo que ela nos traz. Não para o exemplo que ela nos dá de moralidade. O trabalhador é um exemplo de moralidade. É o sujeito que acorda cedo, cumpre com suas obrigações, não tem medo do trabalho, não tem ganância, não rouba ninguém. E ele nos dá o exemplo da virtude, da honestidade. E a gente bate palmo para o rico que chega debochando de todo mundo, a gente acha engraçado. Então qual é o nosso ponto de vista? O que nós estamos valorizando? Nós estamos valorizando virtude ou nós estamos valorizando poder, dinheiro, matéria? Essa é só uma pergunta retórica. Se nós modificarmos o nosso ponto de vista, nós vamos buscar o autoconhecimento. Vamos resgatar o nosso conceito de humildade. O que é mesmo ser humilde? Jesus, o ser humilde, qual era a virtude que ele tinha? É aquele que conhecia as suas próprias limitações. Vamos trocar aquele que conhece suas próprias limitações por uma palavra só? Aquele que tem o quê? Autoconhecimento. Jesus estava falando, bem-aventurados os que têm autoconhecimento. Com isso, Jesus estava reverberando a ideia de Sócrates, um dos seus precursores. Conhece-te a ti mesmo. Jesus estava repercutindo a ideia pré-cristã do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Jesus estava nos ensinando um dos caminhos, um dos passos que nós temos que conquistar para o aprimoramento, para a plenitude, para encontrarmos o reino de Deus, é conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos, gente, eu tenho brincado essa semana, porque é a terceira vez que eu estou falando essa palestra essa semana. Tenho brincado essa semana, está no dia a dia. A gente tem uma ideia de, todo palestrante vem aqui e fala do autoconhecimento, fala da questão 919A, 919B do Livro dos Espíritos, cita Santo Agostinho, fala que toda noite antes de dormir tem que passar em revista ao dia, vendo se ofendeu alguém, o que poderia fazer diferente, tudo mais daquele coisa lá. E a gente fica um pouco afastado disso. A gente fica um pouco assim, nossa, mas isso é para Santo Agostinho. Isso daí é para quando eu atingir aquele grau, assim, que eu já dei muitos passos de caridade, já estou amando, já estou chegando ao ponto de amar o inimigo, agora sim eu já tenho autoconhecimento, agora sim eu já posso fazer toda essa investigação psicológica, quase esotérica, para chegar ao autoconhecimento. Não! Não! O autoconhecimento está no dia a dia, nas coisas mais simples, nas pequenas manifestações, nas relações do nosso dia a dia. Está no dia a dia o autoconhecimento. Basta nós nos observarmos. Vou dar 2 exemplos toscos. Peço licença, porque às vezes na obviedade fica mais claro, ok? Eu, nessa experiência encarnatória, vim com uma constituição física avantajada, vocês podem reparar, não é? Vim com uma constituição física privilegiada, com grande poder motor, não é? Tem uma capacidade de erguer até 45 quilos. Não mais do que isso.
Se colocar 45 quilos em uma pena, eu não consigo levantar. Isso quer dizer o quê? Que eu carrego tanto quanto um jovem de 14 anos, que já consegue carregar 45 quilos. Eu morro de inveja quando eu vejo nos filmes românticos, quando o mocinho pega a amada no colo. Coitada da Renata. Coitada da Renata. Eu nunca consegui. A Renata pesa 48 quilos desde que tinha 14 anos e eu nunca consegui levantá-la. Nunca consegui colocá-la naquela coisa romântica de pegá-la no colo. Ou seja, para esta experiência encarnatória, a minha missão não é física. Autoconhecimento, observação, conhecer a própria limitação. Não adianta eu querer ajudar a casa espírita carregando sacos de cimento para a obra de construção, ampliação, melhoria, confecção da creche. Não adianta. Se eu levantar um saco de cimento, 50 quilos, o que vai acontecer? De duas uma, se não as duas, né? Primeiro, o saco vai cair, vai estourar, porque não vai dar o primeiro passo. E vou estragar a coluna, né? Pescoço, ombro, cervical, torácica, lombar e tudo mais, joelho, cotovelo. Então, se eu tenho a observação da minha limitação, eu tenho autoconhecimento. E o que eu vou fazer com este autoconhecimento da minha limitação? Usar. Eu não vou me aventurar a carregar saco de cimento. Porque se eu me aventurar a carregar saco de cimento, na presente encarnação, eu vou sofrer desnecessariamente. Eu vou estar buscando aflições, criando aflições. Capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições. Por quê? Falta de bom senso. Falta de observação. Esse é um exemplo tosco, físico. Mas a gente pode colocar esse exemplo um pouco mais elaborado. Eu criei um exemplo, não sei se tem muita propriedade, vocês aceitem ou não, faz parte da argumentação. Imagine que todos nós somos um ser espiritual, encarnados, e que vibramos, portanto, emitimos ondas de pensamento. Emitimos ondas energéticas. Essa vibração, essa aura que nos circunda é fruto do quê? Do nosso momento atual de evolução, aquilo que nós somos, dos nossos pensamentos, das nossas companhias espirituais, daquilo que nós agimos e falamos no dia a dia. Essa interação de energias gera aquilo que Ângela Joana de Anjos chama psicosfera individual. Cada um de nós tem uma psicosfera individual, que tem uma qualidade a dizer, a expressar aquilo que ela é. Ela manifesta o que ela é, o momento atual evolutivo, com seus pensamentos, suas atitudes e suas companhias espirituais. Eu sou uma individualidade que tem uma psicosfera. Você é uma individualidade que tem uma psicosfera. Você é uma individualidade que tem a sua psicosfera. E essas psicosferas interagem em seus campos de ações. Quando eu chego perto de uma outra pessoa, se a minha psicosfera for afim, estiver afinidade, portanto, com a outra psicosfera, eu vou ter uma sensação de empatia, uma sensação agradável, uma impressão, uma sensação que estou me sentindo bem com aquela pessoa que está vibrando coisas semelhantes a que eu estou vibrando. Não necessariamente igual, mas semelhantes. Tudo bem? Por outro lado, eu posso me aproximar de outras pessoas que sejam mais ou menos evoluídas, diga-se de passagem, e nessa interação com a outra psicosfera eu posso me sentir mal. Por quê? Porque eu estou sendo sugado por essa outra psicosfera, ou porque eu estou me sentindo atraído, estou me sentindo ultrajado pela essa outra psicosfera. Tudo bem? Quando eu estou em relação àquelas pessoas que eu me sinto bem, é porque estou semelhante. E quando estou em relação a outras pessoas não tão bem, é porque não está semelhante. Tudo bem?
Se nessa sensação que eu não estou me sentindo bem, costumeiramente em relação a determinada pessoa, e aquilo me traz uma sensação de desequilíbrio, uma sensação de desconforto, é aquela pessoa que eu chego perto, me deprimo, aquela pessoa que eu chego perto, começo a ter dor de cabeça, eu faço o quê? Eu faço o quê? Lhes pergunto. Jesus falaria ama, é verdade, ama. Mas Jesus também falou, ama o seu inimigo, não falou? E a gente não aprendeu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o inimigo é o quê? Não desejar o mal, vibrar para que ele melhore, vibrar para que haja entre vocês uma mudança de atitudes. Está dito lá que amar o inimigo é abraçar, beijar? Não. Está dizendo que amar o inimigo é estar sempre do lado dele, igual se tem com um amigo, com um ser familiar, com aquele que você tem carinho? Não! Então, o que eu posso fazer em relação a essas pessoas que me desconfortam, me levam ao desequilíbrio? Autoconhecimento, gente. Se eu estou me sentindo mal perante aquela pessoa, o meu mecanismo de defesa pode muito bem ser o quê? Me afastar, gente. Mas isso não é cristão, Alain. Quem disse que não é? Quem disse que não é? Jesus falou, conhece-te. Seja humilde. Conheça as suas limitações. Tenha autoconhecimento. E se o autoconhecimento me leva ao raciocínio de que eu não posso ficar próximo, é aconselhável que eu, à distância, ore. Que eu, à distância, o auxilie pelo pensamento a transformação fluídica de um, de outro ou de ambos. Entenderam? Vejam, autoconhecimento aplicado no dia a dia. Isso, gente, são inúmeros exemplos que a gente poderia dar no trabalho, em casa. Em casa tem autoconhecimento. Minha esposa não gosta que eu deixe a toalha molhada em cima da cama, é autoconhecimento. O que eu vou fazer com isso? Primeiro, que é contraproducente mesmo ter uma toalha molhada em cima da cama. Segundo, que eu posso respeitar a vontade. Em prol da harmonia, autoconhecimento. Ok? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Aqueles que exteriorizam o que são. Aqueles que não buscam parecer aquilo que ainda não conquistaram. Aqueles que gastam a energia buscando as coisas do espírito. Que privilegiam muito das coisas do espírito imortal, que não se preocupam com o dia a dia da matéria, que são pobres no desejo de conquistas materiais, mas que mendigam pela condição de espírito que os liberte do mal, que os liberte da necessidade das sucessivas encarnações expostos às fragilidades da matéria. Bem-aventurado aquele que conhece as suas próprias limitações. Bem-aventurado aquele que tem autoconhecimento. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima, qualquer hora. Pode ir. Alguém ficou com alguma dúvida, sim, alguma questão mais contundente, que não vai resistir até amanhã? Se não perguntar, se não falar, não?